Olá, jovens, graça e paz. Eu gostaria de ler com vocês um versículo que está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 2, que diz assim: Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então, é um versículo bastante conhecido e ele nos instiga primeiramente a não imitar o comportamento e os costumes deste mundo. Ou em outras versões, não vos conformeis com este mundo. E o que delimita se o bolo vai ser redondo ou quadrado quando a gente vai fazer um bolo é a forma. Que tipo de forma será que a gente tem deixado moldar as nossas vidas? A forma do mundo, ela tem a ver com o relativismo. Não existe certo ou errado, não existe verdades absolutas, todo mundo pode fazer o que quiser. Siga o seu coração, seja feliz. E não é isso que a gente aprende na palavra de Deus, que é a nossa que é o nosso manual de fé e prática. Na Bíblia fala, coração é enganoso, então a gente não deve seguir nosso coração. E é interessante que tem um pastor e teólogo americano que ele diz que se o mundo molda a nossa maneira de pensar, se ele controla a nossa maneira de pensar, então nós somos conformados. Mas se Deus, ele controla a nossa maneira de pensar, nós somos transformados. E é exatamente isso que a segunda parte do versículo diz, de deixar que Deus nos transforme por meio de uma mudança da nossa maneira de pensar. Então, se o mundo pensa de uma maneira que não existe certo e que é errado, a gente deve andar na contramão do mundo. A gente deve seguir o que a Bíblia nos ensina. E é interessante que esse capítulo de Romanos, capítulo 12, os versículos que sucedem, eles nos mostram como que a gente tem uma mudança na nossa maneira de pensar, como que a gente demonstra que a gente é transformado. Como que a gente anda na contramão do mundo. O versículo 9, ele fala, amem as pessoas sem fingimento. No mundo, o que a gente mais vê é um amor falso, de, eu amo, mas eu não me sacrifico pelo outro. Também o verso 15 diz, alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. O pessoal no mundo não tá nem aí se o outro tá feliz, se o outro tá bem. Eles só se preocupam com eles mesmos. E o verso 17, por exemplo, também fala, nunca paguem o mal com o mal. No mundo que a gente mais vê as pessoas querendo se vingar uns dos outros. E não é o que nós cristãos devemos ter como comportamento. A gente não pode imitar esse comportamento do mundo. Deixar com que essa forma molde a nossa vida. E o versículo 12 também do capítulo 12 de Romanos, ele fala, alegre-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. E aqui eu entendo como uma relação direta com a última parte do nosso versículo 2, que ele fala a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a gente é paciente nas dificuldades, a gente demonstra claramente que a gente tem um pensamento transformado. Então, quem no mundo é paciente nas dificuldades? Quem no mundo tem esse desejo de orar sem cessar? Então, que nós possamos entender que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável e é o melhor para as nossas vidas. E que, independente do que a gente estiver passando, a gente deve ser paciente, confiando de que Deus está cuidando de nós. Amém? Que esse versículo possa falar o coração dos irmãos, da mesma maneira que falou comigo. Amém?